A gente sabe que a recomendação de Jesus de amar os inimigos não é fácil para nós outros, para nós, o cumprimento desse dever, dessa máxima, desse conselho do Cristo. Mas esse conselho precisa ser cumprido. Ou seja, eu preciso exercitar isso. E por quê? Os motivos são vários. O primeiro deles, é claro, é para que nós nos reintegremos na corrente do bem estabelecida por Deus. Para Deus não há lugar para o ódio, a malquerência, a vingança. Nada disso. A lei do Senhor é a lei do amor. É a lei do amor. Então nós temos que nos reintegrarmos nessa corrente do bem, na corrente do amor. A pergunta é, já que esse conselho do Mestre precisa ser cumprido, a pergunta é, existe um meio eficaz para que eu possa amar os inimigos sem constrangimento de qualquer natureza? Existe um meio de se fazer isso? Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida na visão da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Deus trazido por Jesus. Este é o 6º vídeo em que fazemos reflexões em torno da recomendação de Jesus no amor aos inimigos. Eu pergunto a você, você quer acompanhar a sequência de vídeos desse tema? Quer? Quero! Então eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores para poder acompanhar e não perder o fio da meada. O assunto de hoje é como obter êxito no exercício do amor aos inimigos. Então vamos nessa. Existe um meio de exercitar o amor aos inimigos? Sim, existe. Eu não faço ideia. Vamos explicar. Existe este meio, sim, e nós podemos entendê-lo e aplicá-lo. Vamos recorrer à natureza. A natureza nos ensina muita coisa. Então, vamos começar a explicação de como funciona isso. Primeira coisa, nossa mente. O que é a mente? A mente é o campo dos nossos pensamentos. Pensamento é tudo o que ocorre em nós e que é percebido por nós mesmos. Ideias, raciocínios, percepções, imaginações, percepções, sentimentos, emoções. A mente é o campo das ações da vontade, das percepções, das ideias, das imaginações, dos sentimentos, das emoções. Muito bem. E existe a ação da vontade, que eu já falei no início, ações da vontade. Bom, vamos lá, é natureza. Vamos a outro fenômeno da natureza, outra lei da natureza, outro princípio da natureza. O olho humano
Que coisa maravilhosa, o olho humano. No olho existe a pupila. A pupila do olho dilata, contrai. Dilata ou contrai. Mas essa dilatação e essa contração da pupila não é feita por ação da vontade diretamente. Por exemplo, eu quero que a minha pupila se dilate. Eu não posso fazer isso diretamente. Eu quero que a minha pupila se contraia. Eu não posso fazer isso diretamente. Eu só posso fazer indiretamente. Eu tenho que utilizar um mecanismo, uma função da natureza que faz com que a pupila se dilate ou se contraia. Por exemplo, quando eu olho para longe, para um objeto distante, muito distante, a minha pupila se dilata. Se dilata. Isso é automático. Quando eu olho para um objeto de perto, a minha pupila se contrai. Portanto, se eu quiser que a minha pupila se dilate, eu tenho que olhar para um objeto que esteja longe. Então, é um comando da minha vontade, um comando indireto. Se eu quiser que ela se contraia, eu tenho que olhar um objeto de perto. É um comando indireto. Este mesmo princípio é usado no exercício do amor aos inimigos. Nós temos o ofensor e digamos que nós sejamos os ofendidos. Alguém me ofendeu. Então eu crio uma aversão. Crio aversão por essa pessoa. É natural. É natural. É comum criar aversão. Alguém me ofendeu. Muitas vezes eu quero me vingar. Eu tenho que trocar a aversão pela compaixão. Aversão e compaixão, dois sentimentos opostos. Eu preciso trocar a aversão pela compaixão. Mas como fazer isso? Eu não posso fazer isso diretamente, como no olho. Olha o exemplo do olho. Eu não posso fazer diretamente, eu tenho que buscar razões, argumentos e exemplos que me convencem a ter aquele sentimento. Vão acionar, vão estimular aquele sentimento. É assim que funciona. Então, vamos ver as razões, os argumentos e exemplos que vão me estimular a compaixão, eliminando assim a aversão. Então vamos nessa. O suposto ofensor pode ser que ele esteja sob terrível processo obsessivo. E foi por isso que ele agiu daquela forma, me ofendendo. O possível ofensor pode ser que esteja carregando enfermidade difícil. E por isso ele agiu daquela forma. Aquela pessoa que te ofendeu vive lamentáveis enganos e por isso se acomoda com a falta de bom senso. Aquela pessoa enxerga a vida de um ângulo diferente do seu. Não enxerga a vida no ângulo em que você enxerga. Aquela pessoa é infeliz, ou passou, ou passa por momento infeliz. Tem razão. Além disso, o ressentimento, a mágoa causam doenças que podem até nos levar à morte prematura. Por isso, o perdão é o maior dissolvente do ressentimento. Repita. Sabia que ia dizer isso. O perdão é o maior dissolvente da mágoa, do ressentimento. Todo
Todos precisamos desculpar e compreender para sermos desculpados e compreendidos. O que não é nada fácil. Todos precisamos perdoar para sermos perdoados. É verdade. E, além disso tudo, não podemos esquecer que todos sem exceção, são nossos irmãos. Todos eles são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. O quê? É fato. Deus o ama aquele companheiro, aquela companheira que nos ofendeu, que nos prejudicou, tanto quanto nos ama. Então, agindo dessa forma, nós vamos ser estimulados no sentimento de compaixão, até que um dia nós tenhamos esse sentimento de compaixão espontaneamente. É por isso que precisamos exercitar até adquirir este sentimento de forma espontânea, que faça parte da nossa vida. Muito interessante. Jesus nos recomendou o amar os vossos inimigos. Essa recomendação faz os ofendidos inclinarem para as virtudes da tolerância, da paciência, da compaixão, do amor, que vão funcionar como antídotos contra os golpes do ressentimento. Enquanto isso, lamentavelmente, os ofensores carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima!